Agora sim, é, seja bem-vinda quem vai assistir essa gravação. Eu estava falando aqui para as meninas que o tema dessa reunião é orações respondidas. E nós vamos ler aqui em Isaías 58. E talvez você pense assim, poxa, mas Isaías 58 não fala sobre o jejum que agrada a Deus? Sim, mas você vai entender aqui que esse texto não é só sobre jejum. Aqui na Bíblia, inclusive, que eu vou ler, que é a versão a mensagem, o tema dessa palavra é assim: suas orações não passam do teto. Vem assistir depois sim, Malu. Deus abençoe, bom trabalho e que seja um dia abençoado para você, tá bem? Mais tarde eu compartilho lá no grupo a gravação e aí você assiste, Malu. Bom trabalho para você, Deus abençoe. É, e nós vamos entender um pouquinho por que que isso aqui não é só sobre jejum, tá? E eu vou ler aqui com você. Eu vou ler do o 58 inteiro, tá? Para que a gente realmente desfrute desse texto de uma forma profunda, tá? Para que você compreenda, eu e você compreendamos pelo Espírito Santo aquilo que ele quer ministrar no nosso coração. E talvez a sua versão, muitas vezes eu falo, sua versão tá um pouco diferente aí. Essa versão que eu vou ler aqui agora é a versão a mensagem. E começa assim: grite, grite a plenos pulmões. Não se contenha, que seja um grito como de trombeta. Diga, diga ao meu povo o que está errado com a vida deles. Confronte a família de Jacó com os seus pecados. Eles estão sempre muito ocupados com a adoração e têm prazer em estudar tudo sobre mim. Na aparência, são uma nação de pessoas de vida reta, obedecem à lei, honram a Deus. Eles me perguntam: qual a coisa certa a fazer? Talvez uma pausa aqui. Talvez eu e você já tenhamos perguntado algumas vezes para Deus: o que que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Como é que eu faço? O que que eu tenho que fazer de certo aqui para agradar a Deus? E olha a pergunta que eles estavam fazendo aqui. Eles me perguntam: qual a coisa certa a fazer? Então, vê se não parece um pouco aqui com a nossa vida. E gostam de me ter ao seu lado, mas eles também se queixam. Por que jejuamos e não nos favoreces? Por que nos humilhamos e não percebes? Bem aqui está a razão. Aí agora vai começar a explicar por que que eles jejuam e não vem nada acontecer. Por que eles se humilham e eles não percebem nenhuma diferença? Aí olha aqui, ó, bem aqui está a razão. Aí olha agora o que é a explicação, por que que isso não acontece. A razão principal dos seus dias de jejum é o lucro. Vocês oprimem seus empregados. Coloca aí dentro da sua e da minha vida se não tem alguma semelhança. Às vezes, assim, você trata mal as pessoas, você está em jejum, você está em oração, mas aí você dá uma gritada com alguém, você briga com alguém. Aqui não é só oprimir os seus empregados, você está oprimindo as pessoas perto de você, você está sangrando perto das pessoas que estão ao seu redor. Vocês jejuam, mas ao mesmo tempo discutem e brigam. Misericórdia, Jesus. Vocês jejuam, mas acabam se enfrentando a socos. O tipo de jejum que fazem não fará que suas orações passem do teto. Acham que esse é o tipo de dia de jejum que eu espero? Um dia especial para demonstração de humildade? Um dia para pôr a máscara da piedade? Eita, que aqui ele tá sem. Ele nem preparou a gente para falar isso aqui, né? Ele vai com tudo, ó. E desfilar solenemente em roupa preta por aí? Vocês chamam isso de jejum? Separar um dia para que eu, o Eterno, tenha prazer? Esse é o tipo de jejum que eu quero ver. Aí agora o Senhor está dizendo o tipo de jejum que ele quer ver. Então, esse aqui é o que a gente precisa se atentar. Não é assim, ó, a aparência, a máscara de piedade que ele está falando aqui. Agora eu vou dizer o tipo de jejum que eu quero ver. Quebrem as correntes da injustiça. Acabem com a exploração no trabalho. Libertem os presos. Libertem os presos não é você, ai, mas eu não sou da segurança pública. É os cativos, os oprimidos, aquelas pessoas que estão amarguradas da vida. É, preguem o ano aceitável do Senhor. Tirem as pessoas do cativeiro que elas estão vivendo. Como isso, Ana? Eu e você, nós fomos chamadas para isso.
para revelar Jesus através da nossa vida e principalmente da palavra de Deus, libertando os cativos, as pessoas que estão presas e cativas em falta de perdão, em mágoa, em ofensa. Continuando, cancelem as dívidas. O que espero que façam é: repartam a comida com os famintos, convidem os desabrigados para casa, coloquem roupa nos maltrapilhos que tremem de frio, estejam disponíveis para sua família. Eita Deus! Façam isso e as luzes se acenderão. E sua vida será mudada na hora. Sua justiça irá pavimentar o seu caminho. O Eterno de glória vai garantir sua passagem. Então, quando vocês orarem, o Eterno responderá. Vou repetir. Então, quando vocês orarem, o Eterno responderá. Vocês clamarão por ajuda, e eu direi. E eu direi: aqui estou. Se vocês eliminarem as injustiças, pararem de culpar as vítimas, cessarem de fazer fofocas sobre os pecados dos outros. Essa Bíblia é boa que ela fala assim, ó, ela rasga na nossa cara, a nossa linguagem aqui, ó. Para de fazer fofoca, para de culpar as vítimas. Para de fazer fofoca sobre o pecado dos outros. Quando vocês forem generosos com os famintos e começarem a se dedicar aos oprimidos e aos marginalizados, sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será banhada na luz do sol. E sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena, até num lugar vazio. Músculos firmes, ossos fortes. Vocês serão como um jardim bem regado. Pensa, um jardim bem regado é aquele que floresce, que frutifica, que tem luz, que tem vida. Uma fonte viva que nunca seca, nunca seca. Uma fonte viva que nunca seca. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo. Sabe aquela pedra do passado? Sabe aquela ofensa do passado? Você vai usar para construir algo novo. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Você não vai pegar aquele entulho do passado e vai ficar choramingando em cima dele. Você vai reconstruir. Você vai fazer algo novo com aquilo que estava quebrado sobre a sua vida. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa. Restauram qualquer coisa. Vou repetir a frase aqui. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam. Tornam a comunidade habitável outra vez. Se vocês tomarem cuidado com o que fazem no sábado e não usarem meu dia sagrado para cuidar de interesses pessoais, se tratarem o sábado como um dia de alegria, o dia santo do Eterno como uma celebração, se o honrarem recusando-se a fazer negócios, os negócios de sempre, a ganhar dinheiro, a correr aqui e ali, então estarão livres para ter prazer no eterno. Ó, eu farei levantar voo e voo alto, acima de tudo. Eu os farei festejar a herança do seu antepassado Jacó. É o Eterno quem diz. Glória a Deus. Eu li aqui, gente, todo Isaías 58. Isaías 58, do 1 até o 14. Glória a Deus. Esse, isso é o que o Senhor espera para nós. E é por isso que muitas vezes a nossa oração não passa do teto, porque a gente está fazendo tudo ao contrário. A gente faz jejum, a gente ora e a gente fica com aquele aparente filtro de piedade, de compaixão para a vida das pessoas. Mas, na verdade, a gente não tem coragem de orar pelas pessoas que nos pedem oração. Às vezes a gente não tem coragem de fazer algo fora da vista das pessoas, sabe? Perto das pessoas, quando o pastor pede, quando alguém pede, a gente vai lá e, fiz. Mas quando não tem benefício para nós, a gente não faz, né? E é sobre isso que o Senhor está falando aqui. Eu não espero, e eu vou ler aqui rapidinho, Mateus 12, do 3 ao 5.
que diz assim: Jesus reagiu: É mesmo? Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou no santuário e comeu pão fresco no altar, que ninguém podia comer, senão os sacerdotes. Também nunca leram na lei de Deus uma falsa humildade, dona Fátima, é isso mesmo. Também nunca leram na lei de Deus que os sacerdotes, cumprindo seus deveres no templo, quebraram as regras no sábado o tempo inteiro e não eram condenados por isso? Eu vou continuar aqui, 6 a 8. Diz assim: na lei do sábado há muito mais que religião. Se vocês tivessem a menor ideia do significado daquela passagem da Escritura que diz: deseja um coração sensível, não um ritual inflexível, vocês não seriam críticos de detalhes. O filho do homem não é escravo do sábado, é o senhor dele. Deus não fez as leis, as regras, para que nós fôssemos escravos dessas regras, mas pelo contrário, que nós fôssemos senhor sobre elas. Eu vou usar as regras para agradar ao Senhor, não para ser escrava dessa regra. Ah, então no sábado não pode isso, no sábado não pode curar isso, no sábado não pode aquilo. Não. Inclusive, essa regra do sábado, ela é quebrada na cruz porque existem coisas que o Senhor instituiu a lei porque ainda não existia o sacrifício de Jesus na cruz. Mas a partir do sacrifício de Jesus na cruz, muitas coisas mudaram. E aí, como que eu vou saber o que que mudou, o que que não mudou? Lendo o Novo Testamento. O que muda? O que ainda é necessário? O que ainda é necessário fazer a partir da nova aliança, né? E agradar a Jesus vai muito além de cumprir normas e rituais. Mas sim, eu preciso obedecer. E qual é? O que que o Senhor quer da nossa obediência? Ele espera de nós relacionamento e obediência. E sabe, eu até anotei aqui, se eu não me engano, foi no sábado, quando Deus falou comigo em relação a essa palavra, eu até anotei aqui: o povo prefere ter uma lista do que fazer ou não fazer. A graça se acessa com relacionamento. A gente quer que o nosso pastor, que a nossa pastora diga pra gente assim: faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. É muito mais fácil que alguém diga pra gente: não use tal roupa, use tal roupa, do que eu me relacionar com Deus e ter dele o que é bom ou não para mim. E sabe, muitas vezes Deus vai falar para mim: isso aqui não vale para você. Eu não separei esse texto aqui, mas Paulo fala a Timóteo: eles podem, Timóteo, você não. Quer dizer que era pecado? Não, mas Deus esperava que Paulo instruiu Timóteo que ele deveria fazer de forma diferente. E como que eu sei disso? No relacionamento com Deus. Para que eu tenha orações respondidas, eu preciso, de fato, tirar essa capa, essa máscara de piedade e ser piedosa e ter compaixão. Deus não espera, como eu li aqui em Mateus, essa frase aqui em Mateus 6:8, no 8, deseja um coração sensível, não um ritual inflexível. Não sejam, vocês não seriam críticos de detalhes. O homem de Deus não é escravo do sábado, é o senhor dele. O Senhor, ele não espera de nós que cumpramos regras inflexíveis, mas ele espera de nós um coração que se relaciona e que tem a convicção: isso é para mim, isso não é para mim. Às vezes, Deus ele vai pedir de nós coisas que não são pecados. Ele vai exigir de nós coisas que não são pecados. Filha, faça isso. Deus, mas isso não é pecado. Filha, não faça isso. E eu só sei isso no meu relacionamento com Ele. Eu só sei isso quando eu, de fato, me relaciono com o meu Pai, com o Espírito Santo, com Jesus. E eu tenho a convicção do que é certo e do que é errado para mim. Porque às vezes, às vezes não, Deus nos conhece e ele sabe exatamente o que é bom e o que não é bom para nós. E ele vai dizer exatamente aquilo que vai nos fazer bem e vai ser bom para o nosso próximo passo. Então, às vezes, se ele fala para você: filha, não vai naquele lugar. Deus, mas tá todo mundo indo.
E ele diz: você não. Não é maldade igual quando a gente ouvia da nossa mãe, também não era maldade. Ela dizia assim: não, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. O você não é todo mundo não é porque ela estava querendo implicar com você. E quem é mãe, quem já é mãe aqui, provavelmente sabe que não é que você está querendo implicar com seu filho, você não quer que o seu filho faça. É porque você sabe, você já viu lá na frente. Você já viu que se ele fizer isso vai dar ruim, vai dar problema, né? Então, o Senhor ele espera de nós que nos tornemos mulheres que honram a Deus com a nossa obediência radical, não baseada em normas humanas, regras humanas, mas na lei que ele tatua no nosso coração, que ele imprime no nosso coração. E essa lei que ele imprime no nosso coração, ela é uma lei baseada no relacionamento. E enquanto eu e você continuamos buscando a facilidade de ouvir aquilo que o meu pastor e a minha pastora estão dizendo, só eu tenho que ouvir o que o meu pastor e minha pastora estão dizendo. Mas se eu só me baseio naquilo que eles estão dizendo, muitas vezes eu estou ouvindo ali regras, normas, que não vão me ajudar a entender aquilo que Deus quer de mim e aquilo que Ele quer para essa estação, aquilo que Ele está ministrando no meu coração para essa estação. Então, eu quero agora que aquilo que de alguma forma eu e você colocamos na nossa mente como eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, que isso seja desmistificado, que isso seja quebrado. Eu preciso fazer coisas para ser salva. Primeiro, eu quero dizer que a graça, a salvação, ela não depende de coisas que eu e você precisamos fazer. Não. Eu e você fomos salvas quando nós recebemos Jesus no nosso coração. Mas eu e você, como filhas que amam ao Pai, podemos e devemos obedecer coisas que são a partir do nosso relacionamento com Deus. Sabe, quando eu amo uma pessoa, eu faço o que aquela pessoa gosta. Eu faço o que agrada aquela pessoa. Se eu sei que a Cássia vai vir na minha casa e a Cássia ama pudim, eu vou fazer para ela. Ó, e ela já balançou a cabeça ali que ela ama. Cássia ama pudim. Aí eu vou fazer e ela odeia arroz doce. Eu vou lá e faço arroz doce para ela. Se ela ama pudim, não, eu vou fazer o pudim que ela ama. Eu não vou fazer o arroz doce que ela. Eu até como, mas eu não sou muito chegada. Eu como, mas isso aí não é muito a minha praia. Então, quando eu amo alguém, eu faço de tudo para agradar essa pessoa. E sabe, aquilo que está no nosso coração, muitas vezes é religião. É assim que eu vou agradar a Deus. É religião. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. É aquilo que alguém já me disse. Mas aquilo que Deus está falando com a gente, aquilo que Deus está ministrando no nosso coração, eu não tenho acesso porque eu não estou me relacionando com Deus. Olha aí, a Cássia está falando que ama salpicão e a amiga mãe dela faz, a Andréia que está aqui, ó. Ai, eu também amo um salpicão, Cássia. Deu até vontade. Deu até vontade agora de um salpicão. Tem gente ainda que não almoçou, né? Eu, inclusive. E aí agora já debateu até a fome. Eu falei da sobremesa, aí a Cássia foi e fez o almoço completo aqui. Falou do almoço com a sobremesa. É, essa frase, esse tema, orações respondidas, ele só é possível termos orações respondidas quando de fato, quando nós de fato olhamos para Jesus não como um ditador de regras, como alguém que vai dizer o que eu tenho que fazer lá atrás, ele me disse e eu tenho que cumprir tudo aquilo, mas como alguém que é vivo. Ele vive e ele nos criou para o relacionamento. E através desse relacionamento, pensa se Deus fala para Abraão, Abraão,
sacrifica Isaac. E se Abraão fala cegamente, vou obedecer aqui, vou sacrificar Isaac e pronto. Mas se Abraão para de ouvir, se ele não ouve mais, se ele não se relaciona mais com Deus, ele teria sacrificado Isaac. Mas o Senhor, ele queria ali provar o coração de Abraão. Ele falou outra coisa, ele deu outra regra, ele deu outra lei ali. Não, você não vai sacrificar, eu vou prover o cordeiro. Mas se eu e você ficamos na primeira parte da história, a gente sacrifica aquilo que Deus não mandou a gente sacrificar, sabe? E às vezes a gente para na primeira parte da história. Ah, mas o meu pastor falou que isso aqui é o certo. Eu e você. Eu não vou dizer que é só eu, porque eu sei que você também. A gente quer a facilidade de ouvir a voz de Deus através da boca de alguém que já mastigou aquela comida. É ou não é? Vai alguém lá, a Cássia tem um tempo com Deus, faz um devocional maravilhoso e posta lá. E esse é o único devocional, é o único contato que eu tenho com a palavra do meu dia. É o devocional que a Cássia mastigou e me entregou. Deus, ele quer relacionamento. Eu vou ler sim o devocional da Cássia, eu vou ser alimentada sim pelo devocional da Cássia. Eu vou ser sim alimentada pela palavra do meu pastor, pela ministração que tem no YouTube, eu vou sim. Isso é maravilhoso, isso é muito bom para nos alimentar. É muito bom. Mas esse não deve ser o alimento principal. Eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso ter o meu tempo com Deus. O que que ele quer dizer para mim agora? Deus pode usar o devocional da Cássia para falar comigo? Com certeza, ele usa muitas vezes. Com certeza. Ele usa a ministração lá do meu pastor na igreja no domingo? Com certeza. Mas eu e você precisamos sair da lista de tarefas, da lista de um checklist que a gente precisa fazer para Deus e entrar no relacionamento com Ele, porque é isso que Ele espera. Ele espera de nós que tenhamos relacionamento com Ele. O que o Senhor espera de nós? O que o Senhor espera de mim hoje, Pai? O que o Senhor deseja de nós hoje, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça hoje, Senhor? Quem o Senhor quer que eu ministre hoje? Quem o Senhor quer que eu envie esse louvor hoje? O Senhor está ministrando no meu coração esse louvor. O Senhor mandou um nome para mim. O que que o Senhor quer que eu fale com essa pessoa? Às vezes, muitas vezes, e eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, isso é muito forte. Eu vou abrir aqui, peraí. 2 Coríntios, 2 Coríntios 9:10. Diz assim: O Deus generoso que dá a semente ao lavrador, a qual se transforma em pão e chega à mesa de vocês, é mais que exagerado em abençoá-los. O que ele dá, vocês podem passar adiante. Isso cresce em vidas amadurecidas, fortes em Deus, ricas em todos os sentidos. Assim, vocês podem ser generosos em todos os sentidos e louvar a Deus conosco. Aqui, em outras versões fala, Deus dá semente a quem semeia e pão, Deus dá pão e dá semente a quem semeia. Pão, o que que a gente faz com pão? Come. Não dá para guardar muito tempo que ele mofa. O que que a gente faz com a semente? Planta, semeia. Deus dá pão e Deus dá semente. Só que eu quero pegar a semente e comer. E aqui eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando sobre tudo. Sobre o meu tempo. Deus, às vezes, ele te deu mais tempo. Ele te tirou de um trabalho, ele te tirou de coisas, ele agora deixou você de férias e você só quer aproveitar para o seu benefício. É sobre tudo. Isso não é só sobre dinheiro, é sobre tudo. Sobre tudo que chega à tua mão. E recursos, tempo e talentos é sobre aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu.
Eu lembro uma vez que eu gravei um vídeo falando sobre os nossos 3 T's que nós recebemos de Deus: tempo, talento e tesouro. O Senhor te deu talentos e você só usa para o seu benefício. O Senhor te deu tempo e você só usa para benefício próprio. O Senhor te deu tesouros, riqueza, dinheiro ou salário, tá? Que não seja riqueza, uau, mas as sementes que ele colocou na sua mão e você só usa para benefício próprio. Mas você não está entendendo, a minha conta, o meu salário paga a minha conta certinho e não falta, não sobra nada. Às vezes, sabe aquilo que Deus colocou na nossa mão, ele sopra um nome pra gente assim? É para você fazer de acordo com aquilo que Deus está falando. Deus, mas e a minha conta? Ele vai multiplicar. Quando em quando na parábola dos talentos, o servo ele enterra o talento, ali está falando de talento, mas a gente pode pensar sobre qualquer coisa. Talento era o nome da moeda, né? Mas sobre qualquer coisa. Eu esqueci agora em qual é o texto que está isso, da parábola dos talentos. Amém, Deus. Onde está? Mateus 25, do 14 ao 30, Ana. E eu falei onde? Eu falei Lucas, né? Ixi! Desculpa aí que eu sou ruim de endereço, gente. Mateus 11. Mateus 25. Mateus 25. Ok. Ô, Jesus. Mateus 25. A história, aqui nessa versão fala, a história do investimento. O reino de Deus é também como um homem que saiu para uma longa viagem. Antes de partir, chamou o seu empregador. Ele saiu para uma longa viagem, mas ele vai voltar, tá? Você entende que essa parábola aqui tá falando de quem, né? Quem foi e vai voltar, né? Antes de partir, chamou seus empregados e lhe delegou responsabilidades. Ao primeiro, deu 5.000 moedas. Ao segundo, 2.000. E ao terceiro, 1.000. Conforme a capacidade deles. Ele deu para todos, tá bom? Ou seja, ele salvou a todos. Mas ele deu quantidade de moedas de acordo com a capacidade de cada um. Feito isso, partiu. Imediatamente, o primeiro empregado começou a trabalhar e duplicou o investimento do patrão. O segundo fez o mesmo, mas o homem que recebera 1.000 moedas, que recebeu menos, preferiu guardá-las num cofre. Isso diz muito sobre aquilo que a gente muitas vezes tem feito, retendo aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, está nos dando. O nosso tempo, o nosso talento e o nosso tesouro. As sementes que Deus nos dá. Aquele homem que recebeu 1.000 moedas, ele foi lá, ficou com medo e enterrou. Ele guardou. Ele não foi negociar. E às vezes não, tudo que Deus espera que façamos com as moedas, com os talentos, com o tempo e com o tesouro que Deus nos dá é multiplicar. Nós fomos feitos para multiplicação. Porque tem tantas coisas na palavra que falam sobre multiplicar. E sabe, mais do que só homem e mulher, eu e você, mulher. Eu e você, mulher. O que mulher faz? Mulher pega uma semente, a semente do homem, e gera vida. E multiplica aquela semente, gerando uma vida. Mulher pega uma casa e transforma num lar. Mulher pega coisas, pega farinha de trigo e transforma num bolo e num pão. Mulher tem o dom de multiplicar, de gerar vida, de trazer beleza para as coisas. O que uma mulher não pode fazer? Eu e você podemos multiplicar aquilo que nós temos em nossas mãos. Não só temos, não só podemos, quer dizer, nós devemos multiplicar aquilo que está em nossas mãos. O nosso tempo.
os nossos talentos, aquilo que Deus nos deu e os nossos tesouros. E aquilo que o Senhor espera de nós, porque nossas orações não têm resposta, não estão passando do teto, porque nós estamos preocupados com os nossos próprios interesses. Porque nós estamos gastando nosso tempo comendo as sementes que nós recebemos. No lugar de ter compaixão do outro, no lugar de olhar para as pessoas, Senhor, o que que o Senhor espera de mim hoje? O que que o Senhor deseja que eu faça hoje? Nós estamos gastando tempo com outras coisas. E Deus, ele está falando, filha, gasta tempo, investe o seu tempo, investe inclusive o dinheiro que você ia gastar na sua conta, você ia pagar a sua conta. Faça prova de mim. Prove e veja a minha bondade. Eu não tô te incentivando a fazer isso assim, ó, igual uma louca. O valor que você ia pagar, conta, você vai lá. Seja direcionada por Deus, mas esteja aberta a fazer essas coisas. Eu não sei se você já fez coisas assim, mas às vezes Deus nos orienta, Deus nos dirige a fazer essas coisas assim. Deus, mas isso aqui era o que eu ia pagar aquela conta. Como é que vai ser? Eu não sei se você já teve uma orientação de Deus assim, mas vai lá e faça. Se ele falar para você fazer, faça. Porque eu nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi. Justo. O justo não vive pelo que ele vê, ele vive pela fé. Ou seja, eu nunca vi quem vive pela fé colher oração que não passa do teto. Pelo contrário, ele colhe oração respondida. Quem vive em fé colhe oração respondida. Meu Deus, eu lembrei de uma coisa aqui. Eu lembrei de uma coisa aqui agora. Acho que é o Senhor que está fazendo lembrar. Uns dias atrás, no mês passado, eu fiz uma semente de R$ 1 para cada uma que estava, R$ 1 ou 10 centavos, eu não lembro. R$ 1. A Cássia está falando que foi R$ 1. R$ 1 para cada mulher que estava na reunião. Eu fiz 12. 12. Eram 12 mulheres. Eu fiz 12. R$ 12. R$ 12. Vocês sabem o que aconteceu uns dias depois? Eu não lembro agora que dia que foi essa reunião que eu fiz isso. Se alguém lembrar aí, Cássia, depois você lembrar, que dia que foi essa reunião que eu fiz R$ 1 de semente? Uns dias, eu sei que foram dias depois, uns dias antes do meu aniversário, eu recebi 1.200, uma semente de R$ 1.200. Eu plantei, eu semeei R$ 12. Eu recebi R$ 1.200. Vocês têm ideia? Eu não esperava por isso. Foi R$ 1.200. dia 18, Ana. 18. Uau, eu acho que foi no dia 20 ou no dia 19 que eu recebi esses 1.200. Meu Deus. Porque foi antes do meu aniversário, foram dias antes do meu aniversário. Meu Deus. Vocês estão entendendo? Eu fiz naquele momento direcionada por Deus. O Senhor falou. Eu tinha pouco, quase nada na minha conta. Fui e fiz. E o que que era R$ 1, né? R$ 1 não ajuda em nada para ninguém hoje em dia. Não dá para comprar mal dá para comprar duas balas. Mas eu fiz em obediência ali. Deus falou assim, ó, faz um ato profético com cada mulher que está aqui agora e semeia na conta delas. R$ 1. Eu fiz R$ 1. Ou seja, saiu da minha conta R$ 12 e eu recebi 1.200. Vocês têm ideia que às vezes Deus ele espera um passo. O que que é R$ 12, né? O que que é R$ 12? Não é nada. Às vezes Deus espera um passo nosso assim, um passo de obediência, né? E aqui eu não tô falando para você fazer assim, ó, deixa de pagar sua conta, deixa de fazer isso. Não, mas obedeça à direção de Deus. Se Deus falar para você fazer uma coisa, faça. Faça.
E aqui, essa ministração, ela é sobre obediência. Ela é sobre ouvir a voz do Senhor. É sobre se relacionar com Ele e não viver de acordo com a aparência. Porque, como eu li aqui em Isaías 58, é isso que agrada o coração de Deus. Quando aqui fala sobre o jejum que agrada a Deus, não é exatamente o jejum. É porque assim, ó, não é exatamente o jejum, é sobre sobre respostas, sobre aquilo que a gente não está vendo acontecer, que a gente está esperando que seja de uma forma. Deus, eu estou fazendo, estou cumprindo o sábado, eu estou obedecendo a lei, eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, estou trabalhando direitinho aqui. Mas Deus não quer aparência. Deus quer relacionamento com a gente para que Ele diga exatamente aquilo que Ele espera de mim e de você. Porque às vezes o que Ele espera de mim é diferente do que Ele está esperando da Cássia. Ele quer dizer para mim o que Ele espera de mim. E Ele quer dizer para a Cássia o que Ele espera da Cássia. Mas se eu não me relaciono, se eu fico só seguindo o manual de instruções que alguém criou, 10 passos para ter suas orações respondidas. Desculpa, gente. Mas isso aí esses vídeos são maravilhosos, tá? 10 passos para chegar no céu. É maravilhoso, muito bom. Nos edifica, mas você precisa saber quais são os passos que Deus espera de você. Eu preciso saber os passos que Deus espera de mim. Engraçado que a maior parte da reunião tem 12 participantes também, de novo. 12 participantes. Naquele dia não tinham 12 o tempo todo, mas no final, foi o final da reunião, tinham 12, né? Glória a Deus. Deus tem mistério. Tem mistério com esse 12. 12 tribos, 12 discípulos, 12 meses do ano. Glória a Deus. Não, minhas não, de Jesus. Mas amém. Eu entendo que o Senhor também, ele fala, vão e façam discípulos, né? Vão e façam discípulos, glória a Deus. Sabe, às vezes, Deus, ele tá esperando alguns passos simples nossos, né, de obediência, para que ele corresponda essas orações. Então, eu quero finalizar aqui orando, para que tenhamos os nossos olhos e ouvidos abertos hoje, para que a gente entenda exatamente aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. O que que o Senhor espera de cada uma de nós? Senhor, o que o Senhor espera de mim? E vamos fazer uma coisa hoje? Vamos perguntar ao Espírito Santo de forma assim clara. Senhor, o que o Senhor espera de mim hoje? Vamos fazer isso de forma clara. Senhor, o que o Senhor espera de mim hoje? É mandar um louvor para aquela minha amiga que veio na minha mente? Mandar aqui um versículo para ela? Mandar uma pregação? Dar uma palavra para ela? Ir lá na padaria e dar uma palavra para alguém? Não sei o que que é que o Senhor espera de nós hoje. Cada uma de nós. Mas Ele espera algo de nós hoje. E não é sobre. Eu dei exemplo aqui sobre um dinheiro, né? Semente. Mas vocês entenderam, né? Que não é sobre dinheiro. É sobre o nosso tempo, os nossos talentos. Ah, mas o Senhor te deu um talento para fazer, um talento para ensinar. O Senhor te deu um dom específico e a gente está usando só para se alimentar, para o nosso próprio benefício. Então, que a gente use para o reino, porque não é sobre nós. Não é sobre aquilo que a gente pode alcançar. O que agrada o coração de Deus, para resumir, um coração obediente, que se relaciona com o Pai e que tem compaixão de verdade. Não vive de aparências. Não vive de aparências. O Senhor não espera que vivamos de aparência. Ele espera que a nossa vida seja sacrifício vivo, agradável diante dele. Isso não quer dizer fazer tudo bonitinho, seguir as regras que alguém disse que é para a gente seguir. Isso quer dizer o que o Pai espera de mim. E para isso eu preciso ouvir a voz dele claramente.
Então, Pai, agora em nome de Jesus eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo aqui, por essa reunião. Eu quero te agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor está derramando no nosso coração nesse tempo, pelas sementes que o Senhor tem semeado na nossa mente, no nosso coração. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender com exatidão aquilo que o Senhor espera de nós. Senhor, nós não queremos ser ouvintes apenas da tua palavra, mas nós queremos ser praticantes. Nós não queremos que as nossas orações fiquem retidas no teto, mas nós queremos, Senhor, caminhar de acordo com aquilo que o Senhor se agrada, o Senhor espera. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, fala aos nossos corações, ministra aos nossos corações, de forma específica, Pai, porque nós não queremos viver de acordo com regras pré-estabelecidas e nem padrões religiosos, mas nós queremos viver de acordo com a tua vontade personalizada para cada uma de nós. O que o nosso Pai quer de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Pai, nos perdoa, Senhor, todas as vezes que nós vivemos de alguma forma de acordo com padrões religiosos, com aparência, querendo demonstrar aparente compaixão, e nós não fizemos de fato aquilo que era necessário, aquilo que era correto. Pai, nós queremos ter compaixão de verdade, acolher as pessoas de verdade, amar as pessoas de verdade. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nos dá um coração como o teu, Pai. Nos dá um coração, Pai, parecido com o teu, cada vez mais. Nós não queremos caminhar de acordo com uma aparente compaixão, é, aparente amor, aparente cuidado com as pessoas. Mas nós queremos, de fato, Pai, adotá-las em amor, como o Senhor faz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós não queremos mais que a nossa oração fique retida no teto. Nós queremos caminhar de acordo com a vontade de Deus, fazer o que agrada a Deus. E o que agrada a Deus, eu não posso saber somente de ouvir a pregação do domingo do meu pastor. Tá bem longe disso. Eu só posso saber o que agrada a Deus quando eu me relaciono com Ele. Eu só sei que a Cássia gosta de pudim e não de arroz doce porque eu tenho relacionamento com ela. Eu só sei o que agrada o meu pai quando eu me relaciono com ele. Não quando eu escuto alguém dizendo, a Andreia vai dizer, Ana, não, escuta, a Cássia gosta de pudim. Ah, todo mundo gosta, eu acho que ela gosta sim. Não, quer dizer, a Cássia gosta de arroz doce. Como é que não vai gostar? É açúcar com arroz, todo mundo gosta. Aí a Cássia tem até alergia, não gosta. Eu só consigo saber. A Andrea pode até estar certa, a maioria das pessoas gosta, mas a Cássia não. A Cássia tem alergia à canela e põe canela no arroz doce. Eu só posso saber realmente, não pelo que eu ouvi alguém falar da Cássia, mas pelo meu relacionamento com a Cássia. Que aí eu vou conhecer as alergias que ela tem, os gostos que ela não tem. Então, que hoje a gente, de fato, decida ouvir, ver, experimentar de Deus, não por aquilo que alguém falou, por aquilo que alguém disse, mas
pela minha convivência com ele. Eu convivo tanto com ele que eu sei o que ele gosta. Eu sei o que ele pensa. Eu sei que ele não ia gostar de comer isso aqui. Eu sei que ele não ia gostar de fazer isso aqui. Eu sei que ele não ia gostar que eu fizesse isso aqui. E às vezes, sabe quando é, um filho, quanto mais ele convive com o pai, mais ele sai da condição de eu vou no mercado. Eu já dei até esse exemplo aqui, né? Eu vou no mercado, quando vai uma criança no mercado com a mãe. Ela fica, mãe, você tem que fazer 1000 recomendações para aquela criança não ficar pedindo o mercado inteiro, né? Compra isso, faz aquilo outro. Ela fica rodando o mercado todo querendo te pedindo coisas. E você tendo que prestar atenção nas coisas que você precisa comprar e ainda ver aquilo que ficar respondendo a criança, falando não, não, não e não. Agora, um filho maduro, ele chega no mercado, ele vai falar assim: mãe, você quer que eu vá indo pegar os legumes? Vai para uma seção que eu vou para outra. Eu vou te ajudar aqui a pegar os legumes. Um filho maduro, ele sai da condição de pedinte e ele entra numa condição de cooperador. Um filho maduro, ele sai de uma condição de só dar trabalho para o pai e para a mãe. E ele conhece tanto, de tanto que ele conviveu com o pai e com a mãe, que ele sai dessa condição de só ficar sendo beneficiado, como ele faz coisas. Espera aí que eu vou fazer um cafezinho para você, mãe. Espera aí, eu vou comprar um bolinho de banana que eu sei que você gosta. Vou preparar uma mesa aqui de café que eu sei que você gosta. Sabe, ele sai dessa condição de só esperar que alguém faça. E ele faz. Esse é o filho obediente e maduro, que se relaciona com o pai e que conhece o que o pai gosta. Não por aquilo que 10 passos para. O Tiago Brunet falou 10 passos para se tornar um filho que é próspero. Então, vou pegar esses 10 passos e vou seguir na linha. Porque a gente quer que alguém diga pra gente os 10 passos. É mais fácil, né, gente? Dar a receita do bolo, do que eu ter que criar a minha receita. E como eu disse aqui, Timóteo, todos podem. Você não. É isso aí, Cássia botou. 10 passos para um não são os 10 passos para o outro. Para você pode, para o outro não. Né? E eu só sei isso quando eu me relaciono com ele. Quando eu saio daquela listinha de meu pastor falou que isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Quando eu saio da religiosidade e eu entro no relacionamento. E aí não são 10 passos para ir para o céu, tá? Você vai para o céu. Você recebeu Jesus? Você vai para o céu. Não é sobre ir para o céu. Você recebeu Jesus? Você vai para o céu. É sobre acessar a graça. Sabe por que tem gente do seu lado que está acessando coisas que você não está acessando? Eu e você não acessamos coisas porque nós não estamos caminhando de acordo com o que a graça disponibiliza. Eu sou salva. Minha salvação está em dia, está tudo certo. Mas sabe por que eu não acesso a herança? Sabe por que eu não desfruto da graça? Porque eu estou caminhando como uma filha órfã, que ainda é pedinte no mercado. E aí eu não sei que eu posso, eu não sei que eu tenho acesso. Minha filha, você já pode, isso aqui você pode já. Isso aqui você não pode porque vai te fazer mal. Isso aqui te dá alergia. Isso aqui vai te fazer mal lá na frente. E eu fico, eu quero, eu quero, eu quero. Eu fico só no eu quero. E eu não entendo por quê. Mas sabe quando você, quem tem pelo menos, sei lá, uns 30 anos, eu digo uns 30 anos, eu imagino que seja de 30 para baixo, às vezes foi uma criação um pouco diferente.
que os tempos estão um pouco diferentes, né? Mas de uns 30 anos para baixo, às vezes não vai entender isso. Mas sabe quando você foi criada com a sua mãe e a sua mãe não precisava falar nada, ela só te olhava e você já entendia o que ela queria dizer? Lá em casa eu te pego. Se você fizer isso aqui, tipo assim, ela não falava, ela só olhava para você e você largava aquilo quando você estava no meio da rua. Você só pelo olhar da tua mãe. Hoje em dia não tá meio, a mãe tá meio Nutella, né? As mães estão não? Aí não, a Cássia falou aí não. Mas hoje, então, eu vou botar assim, ó, de 20 anos pra cá, né? Quem tem 20 anos, as mães estão mais Nutelas, né? Não estão tão raiz, né? Mas aí isso pode ser também de lugar para lugar, né? Mas, tipo assim, antigamente o filho já entendia a repreensão da mãe só com o olhar. E às vezes, Deus ele não grita. Preste atenção. Às vezes você está perguntando para Deus assim: Deus, faço isso ou não faço isso? Deus não vai te falar gritando. E aí você está esperando a gritaria de Deus. Ele tá só te olhando, igual a mãe. Ele tá só te olhando. Ele tá só no olhar para você. Quando eu me relaciono muito com ele, eu conheço o olhar dele. Igual aquilo que eu já falei, João deita no peito de Jesus e ouve a batida do coração dele. É só quando eu tenho intimidade. Eu posso ouvir a batida do coração de Jesus e saber o que ele quer, o que ele não quer. E aí eu tô procurando resposta. Deus não me responde. Claro, você está procurando os 10 passos para se tornar 10 passos para ter uma resposta de Deus. Olha, gente, eu não tô falando contra, tá? Não tô falando, vocês estão entendendo, né? Não tô falando contra esses vídeos, né? Mas eu tô falando contra você só tá nesses vídeos e sem se relacionar com o teu pai. Aí às vezes você escuta uma resposta num vídeo e você acha que é, ih, olha, bateu certinho com a situação, então é isso, então eu vou fazer isso. E às vezes o teu pai tá falando para você o contrário, mas você tá colado nos vídeos que estão te dando 10 passos. 10 passos para você ter uma resposta ainda hoje. Deus quer falar com você ainda hoje. Assista esse vídeo que Deus quer falar com você ainda hoje. Não sei se você sabe, mas às vezes as pessoas, nem todo mundo que está ali no YouTube, no Instagram, quando vai colocar o tema de um vídeo, ele está ali direcionado por Deus. E você está procurando a resposta num vídeo assim. Deus pode usar esses vídeos? Pode. Mas se você só vai beber dessa fonte, se você só vai beber dessa fonte, você nunca vai ter a resposta do alto. Aquela resposta que, assim, ó, personalizada para você. Deus quer falar com você. Aquilo ali. Amém? Glória a Deus. Eu já tinha orado até para finalizar, né? Mas é isso. Eu vou parar a gravação aqui. Eu já parei? Não, parei não. Vou parar a gravação e quem, quem quiser complementar, quem recebeu alguma direção aí do Espírito Santo, quem tem alguma palavra, quem quer compartilhar alguma coisa, abre o teu microfone e fala, deixa eu parar a gravação.